Afinal, né, o avivamento, ele vem de Deus. E o que é o avivamento? Na verdade, é a manifestação, né, da presença de Deus dentro de nós, em mim, em você. E com isso, né, a manifestação da presença de Deus em nós faz com que nós tememos ao Senhor. Amém? Amém. E isso faz com que nós reconhecemos Ele em nossa vida, para então podermos abandonar, né, o pecado, os nossos hábitos, as nossas práticas, porque não tem como a gente se arrepender do nada, né? Ninguém se converte hoje e já se arrepende. Primeiro, a gente vai reconhecer Deus na nossa vida. Vamos passar a temer a esse Deus, né? E esse temer não é ter medo, é respeitar, né, a Deus, obedecer a Deus. Isso é um temor ao Senhor. Então, primeiro vem o temor ao Senhor, né? Aqui eu separei aqui para nós, lá em Êxodo 20, né, 18 ao 20, quando Deus ele retirou os israelitas do Egito, né, depois de muito tempo de escravidão. E aqui fala, ó, todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, o som da trombeta e a montanha fumegante, teve medo e ficou longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e nós ouviremos. Não nos fale Deus, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não temais, Deus veio para nos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, e não pequeis. Ou seja, Deus desce, né, no Monte Sinai, e o povo fica com medo. Ou seja, o povo passa a temer ao Senhor. Moisés fala para o povo não ter medo, mas sim temer ao Senhor. Ou seja, passar a obedecê-lo, né? Porque a única coisa que Deus quer de nós é isso, né? Um coração quebrantado, um coração obediente, que teme ao Senhor, um coração que obedece, né? Porque Jesus fala que aquele que fala que obedece, né? Aquele que fala que ama ao Senhor e não obedece, ele é mentiroso, né? Porque primeiro a gente passa a obedecer. Aí aqui o segundo, o primeiro eu falei um pouquinho do temor ao Senhor. O segundo, em um avivamento, o arrependimento é o personagem principal. Primeiro a gente teme ao Senhor, passa a temê-lo, a respeitá-lo, né? Reconhece Deus na nossa vida. Depois vem um arrependimento, né? Porque o pecado é o que nos separa de Deus, né? Portanto, das coisas que acontecem em um avivamento, o arrependimento dos pecados é praticamente o principal, pois o arrependimento é o início da mudança para uma vida com Deus. Logo, qualquer que queira se aproximar de Deus através de um avivamento deve afastar-se de seus próprios pecados, arrependendo-se. Aí aqui fala: aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Purificai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, santificai vossos corações, humilhai e fazeis lamentações, para que a vossa risada se torne em aflição e a vossa alegria em tristeza. Humilhai perante a Deus. A questão do arrependimento também nada mais é do que a gente começar, né, a fazer coisas que a gente não fazia. Ou seja, o arrependimento ele faz com que nós começamos a deixar
hábitos ruins de lado e adquirir novos hábitos. Ou seja, uma pessoa que mentia, né? Quando ela passa a ter um arrependimento, começa a viver um avivamento, ela não vai mais mentir. Ela vai começar a falar a verdade, né? Uma pessoa que às vezes gostava de dar o calote nos outros, né? Hoje em dia ela vai comprar um avivamento, ela vai começar a pagar as suas contas, né? Vai começar a andar na linha, não só com Deus, mas primeiro com as pessoas, né? Porque Deus fala que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. E isso é um avivamento, porque o avivamento, como eu disse, nada mais é do que a presença de Deus dentro de nós. Amém? Amém. E aqui para dar uma finalizada, né? E tá passando a palavra para o Pablo. Pedrão. Pedrão. É, eu sou o último. Eu vou falar aqui, né? O terceiro. Num avivamento, o pecado é odiado e abandonado. E a palavra de Deus é desejada e engrandecida. Esta é a evidência de um verdadeiro avivamento. Aí Davi fala aqui no Salmos 119, 101. Salmo 119, 101. Desvio meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Primeiro, o amor de Deus desce ao nosso coração, nos fazendo reconhecer os nossos pecados e a necessidade de consertarmos com Ele. Depois disso, vem um arrependimento, a vontade de retornar para o caminho de Deus. Isto é a evidência de que um verdadeiro avivamento está acontecendo dentro de nós. Então, naturalmente, vem a leitura e, com isso, o conhecimento bíblico e as práticas constantes da palavra de Deus. Essas são coisas e evidências de um avivamento vindo verdadeiramente de Deus, que move os corações sinceros. Amém? Amém. Primeiro, o avivamento ele vai trazer o temor do Senhor. Vamos reconhecer Ele em nossas vidas, né? Segundo, vem o arrependimento, a mudança de comportamento, a mudança de prática. E o terceiro, após isso vem os novos hábitos, que é a oração, a leitura da palavra, que é o que vai nos fazer ficar firme, constante, né? Num avivamento verdadeiro. Amém? Amém. Era isso.